Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos em pé, eu te convido para dois textos que Deus colocou no meu coração. Primeiro está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19. É um texto conhecidíssimo, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. E logo após nós lermos o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, eu te convido para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso de número 46. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar nesta casa de oração, conhecê-los nesta noite. Eu não sei se sou eu que moro longe ou os irmãos que são de longe, mas chegamos até aqui e eu sou grato a Deus por isso. Uma coisa é certa, o melhor investimento que nós podemos fazer é no reino. Se eu tivesse que andar o dia inteiro, como eu andei praticamente para chegar até aqui, eu sei que está sendo o melhor investimento. Eu não estou indo para balada, eu não estou indo para roda de amigo, eu vim para a casa de Deus. E quando nós estamos na casa de Deus, irmãos, é inevitável, enquanto nós adoramos Deus aqui, até parece jargão de pregador, mas não é não. Enquanto nós adoramos Deus aqui, Deus visita a nossa casa, a nossa família, a nossa situação. Então, para mim, o melhor lugar do mundo que eu poderia estar na noite de hoje é na casa de Deus. Rever o pastor Marcos, que Deus em Cristo o abençoe. Cumprimentando o servo de Deus, eu estou cumprimentando a todos os obreiros e a todos os irmãos. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Lucas 19, nós vamos ler a história de Zaqueu. Antes de eu ler a história desse homem, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pregador de textos rasos. Eu acho lindo pregadores de textos profundos, mas não é, eu não tenho oxigênio para me aprofundar tanto assim. Mas só tem uma coisa, eu fui pregar certa feita numa cidade, não vou falar onde é, mas enfim, eu fui pregar numa cidade e o irmão falou para mim assim: pastor, o senhor precisa mudar mais perto da gente, porque aqui na nossa cidade não tem pregador. Me convidaram para uma reunião de obreiro e Deus queimou no meu coração o Salmo de número 23. Quem prega aqui sabe o que eu vou dizer. O Salmo de número 23 é uma bênção, mas pregar num plenário para 4.000 obreiros, Salmo 23 é muito conhecido. Mas Deus queimou no meu coração, me deu inspiração, e eu falei, eu vou no Salmo 23. No meio do caminho eu encontrei esse irmão, porque eu sabia chegar até um determinado lugar. Ele foi me buscar, e no meio do caminho ele disse isso: pastor, o senhor precisa mudar mais perto da gente. Aqui na nossa cidade não tem pregador. Eu falei, rapaz, uma cidade desse tamanho não ter pregador? Ele disse, não, pregador até tem, mas os pregadores daqui só sabem pregar do Salmo 23. Agora complicou, porque eu vou no Salmo, mas eu fiquei quieto. Pregamos o Salmo 23, Deus falou com a igreja, foi uma bênção. Na volta, ele não se deu por vencido, pastor Marcos. Ele disse assim para mim, pastor, desculpa da liberdade, eu vou fazer uma pergunta. Posso? Pode. O senhor pregou o Salmo de 23 de propósito? Porque eu falei, não, já estava no meu coração, só não quis te falar para não te constranger. Aí ele disse assim, não, mas hoje foi pregado o Salmo 23 de forma diferente. Aí eu não aguentei, eu não sei se ele quis passar um pano, mas eu olhei para ele e falei, não, varão, me desculpa, você é meu amigo, mas eu preciso te dar uma palavra. Não é que eu preguei diferente, é que hoje você entrou na igreja a fim de ouvir Deus falar. E quando nós entramos na igreja a fim de ouvir Deus falar, pode ser o Salmo 23, pode ser qualquer texto que você conhece de cor e salteado, Deus vai falar, amém? Olha, Lucas 19, quem não conhece esse texto? O texto diz assim, e tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver passar, porque Jesus havia de passar por ali. E Jesus, chegando embaixo das para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque não foi ontem nem amanhã, hoje eu quero pousar na tua casa. E ele desceu e recebeu Jesus gostoso. E todos murmuravam, dizendo que Jesus entrara na casa de um pecador para ser hóspede de um pecador. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu disse a Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Jesus disse, não foi ontem nem amanhã, mas hoje a salvação chegou para esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora eu te convido você para um outro texto.
Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Evangelho de Marcos 10, 46. Outro texto totalmente conhecido. O cego de Jericó. Aí o escritor, o livro de Marcos, o escritor começa dizendo: depois foram para Jericó, vírgula, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado na beira do caminho mendigando. E ouvindo falar que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendia para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, pediu para que chamassem o cego. E chamaram-lhe, dizendo-lhe: Amigo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, apressou-se e foi ter com Jesus. E ele, chegando até Jesus, Jesus olhando para ele, disse-lhe: O que queres que eu te faça? Ele disse: Mestre, que eu torne a ter vista. Jesus disse: Então vai, porque a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos dizem amém? Tome assento. Em nome de Jesus. Irmãos, quando eu recebi o convite para estar com os irmãos, Deus colocou esses dois textos no meu coração. E no decorrer dos dias, eu meditando nesse texto, apesar de ser conhecido, mas nós meditando, mais à frente o pastor me passou o tema do trabalho dos irmãos, desta nova série chamada Renúncia. E eu identifico que Deus colocou algo no meu coração, e dentro desses dois textos, com a permissão de Deus e a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos deixar o texto, o tema dos irmãos de fora. Mas aqui nós vamos ver a história de dois homens diferentes, mas dentro da mesma cidade. Perceba que Jesus resolve visitar a cidade de Jericó. E aqui nós temos dois episódios. O primeiro episódio vai descrever Lucas na entrada. O segundo episódio vai descrever Marcos na saída. Dois homens que, para alcançar a bênção de Deus, tiveram que renunciar a alguma coisa para poder chegar perto de Jesus. Com a bênção de Deus nós vamos chegar lá. É como se os dois tivessem combinado. Você vai ver que Lucas fala como Jesus entrou e Marcos fala como Jesus saiu. Dá a impressão que os dois combinaram dizendo: Lucas disse: deixa comigo que eu falo como ele entrou. Marcos disse: então deixa comigo que eu vou falar como ele saiu. Aí Lucas começa: quando ele entrou eu vi, ele entrou restaurando. Marcos disse: quando ele saiu eu vi, porque ele saiu restaurando. Lucas disse: quando ele entrou eu vi, ele entrou transformando. Marcos disse: ele não mudou, porque na saída ele saiu transformando. Lucas disse: quando ele entrou abençoando. Marcos disse: ele não mudou, porque na saída ele saiu abençoando. Ergue a tua mão e recebe a profecia. Quando você saiu da tua casa, Deus já te abençoou. Quando você entrou na igreja, Deus já te abençoou. Quando acabar o culto, que tu sair da igreja, a bênção de Deus vai com você e prepare um glória. Quando você chegar na tua casa, a bênção de Deus vai entrar com você. Você pode dar um glória por esta palavra? Lucas, quando vai narrar o texto diz que Lucas narra como Jesus entra. E o texto vai descrever algumas coisas. Ele começa dizendo assim, ó: e tendo entrado Jesus em Jericó, ia passando. Me permite eu abrir um parênteses aqui. O escritor começa dizendo que ele entrou. E eu abro um parênteses dizendo que aonde Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Eu vou repetir, e não é para você dar glória, até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas aonde Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Enquanto você está aqui, Deus entra naquela peleja. Enquanto você adora aqui, Deus entra nesta guerra. Enquanto você adora a Deus aqui, Deus visita a tua saúde. Enquanto você adora aqui, Deus visita a tua parentela. Você acredita nisso? A bênção de Deus vai alcançar a tua família e o nome dele vai ser glorificado. Ele entra e passava. Ele entrou e passou. Eu vou repetir, ele entrou e passou. Lucas diz assim, ó: Jesus entrou e ia passando. Consegue repetir comigo? Ele ia passando. Ele ia. Já sentiu? Irmãos, entrar na casa de Deus e não sentir a presença de Deus passando do dono da casa aqui, com todo respeito, aí vai existir dois tipos de frequentadores: aquele que veio para o culto e aquele que veio para o templo. O que veio para o templo, você vai encontrar ele como o sacerdote Eli. Quando Ana, diz o texto, que ela foi orar no templo, a Bíblia diz que ela orando, chorando, se lavando em lágrimas no altar. E a Bíblia diz o quê? E num canto existia um homem chamado Eli que estava olhando.
Existe uma diferença de quem veio para o templo e de quem veio para o culto. Quem veio para o templo, com todo respeito, veio para olhar. Mas quem veio para o culto, veio para adorar. Agora, quem veio para adorar, é impossível não sentir a presença do dono da casa. Porque o que eu vou falar aqui é o que o texto diz, não sou eu. Jesus disse o quê? Aonde houver 2 ou 3 reunidos, pode dar notícia que eu estou passeando no meio da igreja. Irmãos, para você dar um glória melhor do que esse, Ele está passeando no nosso meio. Olha, se todo crente... Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Enquanto eu estou aqui, guerras estão sendo travadas, mas também vencidas. Enquanto eu estou aqui, palavras estão sendo liberadas do altar. Os irmãos vieram aqui nessa noite adorar ao Senhor com um cântico. Palavras estão sendo liberadas. Homens de Deus sobem neste altar e liberam palavras. Quem está atento é ele lançando, e quem está atento pegando, e o dono da igreja passeando e confirmando. Receba esta palavra. Quem que existia na cidade na entrada? Zaqueu. E a Bíblia vai falar umas características deste homem. Rico, pequena estatura, e chegou para ver Jesus. Só que a Bíblia diz que ele encontra 2 obstáculos. Primeiro, a altura dele não ajudava, porque a multidão tinha tampado o caminho para ver Jesus passar. Quando ele chega ali, que ele vê a multidão tomar o caminho, ele não tinha moral. Aí vem o segundo problema. Primeiro era a estatura de Zaqueu. Ele não conseguiu enxergar. Segundo, ele não tinha moral para o povo de Jericó para pedir licença para poder ver Jesus passar. Ele não tinha moral para dizer assim, ó, você me dá licença, você é mais alto do que eu, posso passar na tua frente para ver o Nazareno passando? A Bíblia não diz, mas a história me conta que o povo de Jericó tinha repúdio por Zaqueu. Por quê? Cobrador de imposto. A Bíblia diz que ele começa como cobrador, subiu de cargo, virou chefe e ficou rico. O espinho na carne de Zaqueu era o dinheiro, irmãos. Zaqueu, ele abriu mão do bom convívio com a comunidade de Jericó, porque o que ele queria, o que ele gostava, ele tinha, era o dinheiro. Então ele encontra 2 obstáculos. Primeiro, se eu pedir licença, ninguém dá. E se eu ficar aqui, eu também não vou enxergar. Aí a Bíblia diz que ele corre adiante para ver Jesus passar. Ele não acha uma brecha, mas ele acha uma figueira brava. E ele sobe na figueira para ver Jesus. E lá vem Jesus. Porque se Jesus falou que vai passar, pode esperar que ele vai passar. O texto diz que ele sobe na figueira, senta no galho e fica esperando o Nazareno vir. E lá vem o Nazareno. E ele vem vindo, e Zaqueu está de olho. A Bíblia diz que Jesus parou embaixo de Zaqueu. Irmão, que cena. Quando eu estou pregando, eu entro dentro do texto, parece que eu estou lá. Jesus já me deu a oportunidade de passar neste lugar. Quando nós visitamos, uma das vezes que Deus me levou para Israel, que nós fomos visitar Jericó, a primeira vez é tudo surpresa, né? Nós paramos descendo do ônibus, um sol para cada um, no meio daquele deserto. Aí nós descemos, a guia turística disse assim, ó, entrem debaixo da figueira, ou melhor, entre debaixo da sombra desta árvore, para vocês não ficarem com a cabeça no sol quente, porque está muito quente. Aí nós entramos na sombra da árvore, ela leu Lucas 19, ela disse por onde Jesus estava passando para chegar onde? Nós falamos Jericó. Ela disse, pois bem, Jericó é a cidade que nós vamos entrar aí agora. E quem foi que ele encontra no meio do caminho? Zaqueu. E aonde Zaqueu estava sentado que nós lemos? Todo mundo disse, numa figueira. Ela disse, então pode olhar que é debaixo dela que nós estamos. Irmão, a Bíblia é demais. Ela disse, eu não sei se o galho existe, mas foi por aqui que Jesus passou e foi nessa figueira que Zaqueu subiu. Jesus chega embaixo de Zaqueu. Quem sabe Zaqueu pensou, estão se empurrando para ver o Nazareno, eu estou em cima do Nazareno. Só que tem uma coisa, ele subiu na figueira pensando que era para ver Jesus. Mal sabia ele que foi Jesus que colocou ele na figueira porque queria falar com ele. E uma das coisas que Jesus queria falar com ele é o seguinte, ô Zaqueu, primeiro, você tem que descer. Segundo, quando eu entrar na tua casa vai começar umas renúncias. Porque a física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. O que está ocupando a tua vida, quando eu entrar na tua casa, vai ter que sair para mim entrar e poder... Oh, glórias a Jesus. Irmãos, Deus te trouxe aqui nesta noite, não é porque você não tinha outro compromisso.
Deus te trouxe aqui nesta noite não é porque você tinha uma agenda vaga. Deus lhe trouxe aqui nesta noite não é porque você disse, eu não tenho o que fazer, hoje eu estou sem sono, eu vou para a igreja. Deus te trouxe aqui, quem sabe você pensou, eu vou lá para ver. Deus disse, sou eu que te trouxe porque eu quero conversar com você. Ô glória, eu quero entrar na tua casa. Mas Jesus olhou para cima e disse, ô Zaqueu. Ele olhou, o senhor está falando comigo? E tem outro Zaqueu aí, varão? Não, então é com você mesmo. Desça depressa. Porque não foi ontem nem amanhã. É? Se você crê. Eu quero entrar na tua casa. Oh Deus da glória. Irmão, a minha casa é pequena. Mas se Jesus falar para mim agora, hoje eu quero pousar na tua casa, Isaías. Eu vou falar para o Senhor, Senhor, eu, a mulher e as crianças vão para a área. Mas o Senhor entra na casa e toma conta da casa. Porque se Jesus entrar na minha casa, meu irmão, Ele vai suprir nesse... Oh glória, eu estou sentindo essa palavra aqui. Levanta a mão porque Deus libera no meu coração e eu vou liberar para a igreja. Deus entrando na tua casa hoje, não vai faltar sapato nos pés, a veste no corpo, o pão na mesa e pode dar glória porque nem um azeite sobre a tua cabeça. Só que tem um porém, irmão. É fácil eu falar que eu quero que ele entre na minha casa. É fácil eu chegar e procurar um lugar privilegiado para ver Jesus de perto. É gostoso ouvir Jesus chamar eu pelo nome. Mas aí tem um segredo. Para ele ir na minha casa, eu tenho que ter uma atitude. Qual foi a atitude que Jesus falou para Zaqueu? Desce. E aí que está o X da questão. Irmãos, quem escolheu o tema foi os irmãos. Senhor, me ajuda que eu quero voltar em dia. É longe, mas eu gostei, já. Eu quero voltar. Mas eu quero te dar uma notícia. Sabe por que tem crente com bênção retida? Porque não sabe descer. Pastor, mas tem que descer da onde? Você sabe o que Deus exige de você. Deus está falando com alguém aqui no partido. Deus te trouxe hoje, irmão. Como uma palavra que usa lá em Catanduva, não sei se tem aqui. Quando quer falar de perto, olhando no olho, tem gente que diz assim, hoje nós vamos falar no tete a tete. Deus está dizendo, ministério enterrado, chamada enterrada, frustração ministerial, alguém com o coração, não, eu não quero, eu venho, sento, canto, mas deixa eu quietinho no meu lugar. Deus está dizendo, hoje eu quero entrar na tua casa, eu vou mudar a tua história, porque eu te chamei para algo, diz Deus para alguém aqui nesta noite. Deus está dizendo, desça depressa, porque eu quero entrar na tua casa. E quando Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Eu vou repetir, quando Jesus entra, o milagre tem que acontecer. Tu acredita nesta palavra? Tu pode dar um glória por esta palavra? A Bíblia diz, irmãos, que começaram a murmurar, porque Jesus escolheu a casa de Zaqueu para entrar. Só que perceba que não murmuraram de Zaqueu, murmuraram foi de Jesus. Mas perceba que Jesus não parou para discutir. Porque só tem uma pessoa que pode impedir de Jesus entrar na tua vida e mudar a tua história. É você mesmo. Se Zaqueu falasse para Jesus, ô Nazareno, eu sou meio queimado aqui em Jericó, eu vou te dar o meu endereço, tu volta mais tarde, quando o povo for embora, tu pode entrar que a porta vai estar aberta. Sabe quando Jesus ia voltar na casa dele? Nunca. Mas Zaqueu não estava nem aí. Se ele não estava nem aí, Jesus muito menos. Porque tem gente que critica porque Deus te escolheu. Tem gente que te critica porque Deus quis te usar. Tem gente que te critica porque você e não ele. Mas eu vim aqui com uma notícia, porque a tua porção é uma, a deles são outra. E louvado seja Deus pela tua vida. O texto diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a primeira renúncia. Ele já começa a falar para Jesus, Senhor, o senhor me dá uma... Eu estou parafraseando, viu, irmão? Você não vai achar com essas palavras. Senhor, o senhor me dá uma licença para falar alguma coisa? Quem sabe Jesus disse, não, a casa é tua, Zaqueu, fica à vontade. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu roubei alguém e provarem que eu roubei, eu vou devolver para esse alguém 4 vezes mais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ele não brigou com Jericó por causa de dinheiro, irmão? Jericó não era virado com ele por causa de dinheiro? O espinho na carne de Zaqueu não era o dinheiro? Você sabe qual é o teu espinho na carne. Nós temos um mestre no ministério que eu congrego, um mestre na palavra, um senhor de uns 75 anos, mas não tem quem não gosta de ouvir aquele homem levantar para ensinar. E ele fala uma frase, pastor Marcos, que eu acho muito linda. Ele diz assim, tem gente que tem umas deficiências que nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, quem tem deficiência com dinheiro, você pode colocar ele para dormir com uma donzela, ela vai acordar donzela.
mas não coloca ele para tomar conta de R$10 que ele se perde por causa de R$10. Eu não sei qual é a área da vida que Jesus precisa entrar. Eu não sei qual é o teu espinho na carne, você sabe. Você sabe qual é o teu ponto fraco. Você sabe aonde é a tua fragilidade. Eu não vim aqui 450 quilômetros, quase 7 horas para chegar na igreja dos irmãos, para brincar de pregar e animar auditório. Eu vim aqui debaixo de uma palavra e primeiro, antes de chegar aí, chegou em mim. Eu sei qual é a área que o inimigo vem no meu calcanhar para tentar me derrubar. Mas Deus está dizendo, se houver renúncia e deixar eu entrar, o milagre vai acontecer. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que imperava em Zaqueu, o que fez Zaqueu ter divisão com o povo era o dinheiro. Mas a primeira coisa, quando ele entra, Zaqueu disse, eu já quero dar metade para pobre. Rapaz, mas você não brigou? Eu briguei, mas Jesus chegou. O que imperava não impera mais. O que reinava não reina mais. O que dominava não domina mais. Eu venho debaixo da autoridade desta palavra para liberar para alguém aqui. O que tem te afastado do reino, o que tem tentado e conseguido te afastar do Deus do reino, Deus está dizendo, hoje eu entro, eu tomo conta. Alai. Oh, glórias ao nome de Jesus. Irmãos, quando ele abre mão do que chamava a atenção dele, Jesus entra. E quando Jesus entra, quem dominava não domina mais. Quem imperava não impera mais. Porque quando é impossível, irmãos, quando Jesus entra na minha vida, eu não mudar de vida. É impossível quando ele entra na minha história, ele não mudar a minha história. É impossível. Aí a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. Já estou encerrando. Ele entra na casa de Zaqueu e a Bíblia diz que dá a entender que ele foi para pousar. Porque foi isso que ele disse. Eu quero pousar na tua casa. Aí você vai entender porque o escritor de Marcos vai dizer assim no seu livro. Depois foram para Jericó, vírgula, e saindo eles de Jericó. Por que ele diz isso? Porque Jesus foi para Jericó em Lucas 19. No outro dia Jesus vai sair de Jericó e é onde Marcos começa a descrever. Marcos está dizendo mais ou menos assim, Jesus chegou ontem, agora está indo embora. Quem não viu, queria ver. Quem não recebeu, queria receber. Quem não alcançou, queria alcançar. Quem chegou tarde, queria ver Jesus. Jesus na casa de Zaqueu. Eu tenho para mim que a multidão cercou em volta da casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu, pousa na casa de Zaqueu. E no outro dia Jesus levanta o acampamento para ir embora. Irmão, quem não recebeu, queria receber. Quem não tocou, queria tocar. Quem não ouviu, queria ouvir. A multidão, ó... Porque é impossível, com todo respeito, eu respeito toda igreja, irmãos, todo tipo de igreja. Eu prego em igreja tradicional, eu prego em igreja pentecostal, eu prego em igreja mais ou menos, a gente prega em tudo quanto é lugar e a gente respeita qualquer auditório. Só que uma coisa eu tenho para mim, e não é porque eu sou pentecostal, é impossível Jesus estar e não ter um barulhinho. Me convidaram para pregar numa igreja, eu não vou falar porque está filmando, é com muito respeito. Um amigo meu me convidou para mim pregar numa conferência missionária. Aí eu falei para ele, Varão, não vai dar certo. Ele falou, por quê? Porque eu sou barulhento, rapaz. Sua igreja não é, eu já fui lá num culto. Irmão, a igreja é toda encarpetada. Uma igreja, um plenário de umas 1.500 pessoas. Se cair uma moeda no chão, tu não escuta o barulho da moeda. Um silêncio. Nem é assim, ó, porque teve um eita aqui. Falei, não vai dar certo. Ele falou, não, dá certo sim. Os plenários vão ser divididos, não vai ser na igreja. Nós vamos ter 7 salas de 50 pessoas cada sala. Uma igreja de uma estrutura muito boa. Ele falou, você vai falar na minha sala. Eu te coloco lá. E outra, aquele povo precisa conhecer o Deus que você serve. Não, o Deus que eu sirvo é o mesmo que o teu. Ele falou, então, mas na tua igreja o teu Deus faz de um jeito, na minha ele faz de outro. E eu quero mostrar para o meu povo como é que Deus trabalha na tua. Falei, então vamos lá, solta na banguela e vamos lá. Aí, irmãos, eu sentado do lado dos ministrantes do culto aqui, dos quem estava na direção do culto, e tinha na frente uma fileira de banco com 4 senhorinhas sentadas. Irmãos, eu sou ruim de mímica. Não faz para mim assim não, ó. Eu não entendo. Mas não conversa não, que se eu olhar nos lábios eu sei o que está falando. Na pandemia eu sofri demais com as máscaras. Eu ficava olhando, tentando decifrar. Aí eu vi que na hora uma olhou para... Estavam olhando para mim. Eu corri os olhos, vi que elas estavam olhando, eu desviei um pouquinho, de repente uma virou para a outra. Quando eu olhei, eu li nos lábios da outra, falei assim, ele deve ser o pregador. Você conhece? Ela falou, não. Ela falou, mas de que igreja que é? Dessas pentecostal. Peguei o microfone e falei, irmãos,
A igreja lá se cumprimenta com boa noite. Boa noite, todo mundo boa noite. Falei, eu sou pentecostal, e olhei para elas assim, ó. Mas eu vou respeitar o seu plenário. Só que tem uma coisa, irmãos. Eu não mandei currículo para vir aqui, vocês me convidaram. Quando eu sentir a presença de Deus, eu não vou dar um terra como eu dou na minha igreja, mas eu vou erguer a mão. E quando eu erguer a mão, você já pode escutar pela fé. Glória. Quando eu erguer a duas, é glória, aleluia. E se eu ficar vermelho, eu estou falando numa língua diferente. Aí o plenário deu risada. E eu comecei, me lembro como se fosse hoje, Atos 14, Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Eu comecei a pregar. Mas com 5 minutos de mensagem, eu senti a presença de Deus, Aqui teve um glória, mas o plenário lá riu. Mais 10 minutos, na terceira vez, lá atrás, alguém disse, glória! Falei, eita, eu não estou sozinho. Irmãos, quando acabou o culto, um grupo de irmãos vieram me perguntar, qual igreja que é do senhor? Qual é o dia que é os cultos? Que dia que nós podemos ir lá para conhecer? Aonde o senhor prega mais? Eu posso conhecer a tua igreja? O que é isso, irmão? É aonde Jesus passa, alguma coisa tem que acontecer. Você pode dar um glória por esta palavra? Ô glória!